Olá, boa noite nesse dia tão especial que é a Sexta-feira Santa. Eu não sou católica, mas minha família é. E desejo uma Sexta-feira Santa maravilhosa para todos. A gente vai falar do Parkinson hoje, uma doença neurodegenerativa seríssima. E hoje essa doença está atingindo pessoas mais novas cada dia que passa. E espero que a gente possa contribuir em algo para melhorar a sua saúde. Eu vou convidar aqui o José Amaral para a gente começar a falar do Parkinson. Vamos lá. Estou aguardando o José. José! Ah, Tudo bem? então, Tudo bem? e você? Tudo. Tudo nessa Sexta-feira Santa aqui falando com você, maravilhoso, sobre saúde, promoção de saúde, estou super feliz. Claro, é uma Páscoa saudável. Páscoa com ovo ou sem ovo, José? Ah, temos direito ao ovo, Ah, então tá. temos direito. Você já comeu seu ovo ou só domingo? Já, já comi um bocadinho, confesso, mas no domingo vai o resto. É porque nós temos que aproveitar a vida, não é, Manu? Temos que aproveitar, temos que usufruir, não podemos, enfim, ser muito fanáticos. Então, um bocadinho. Ser muito Sim, nem pouco, não ser fanáticos. É um sim, bocadinho de cada coisa. um bocadinho. Adoro falar assim, um bocadinho. Um bocadinho. Claro, porque o fator estresse também é algo que atrapalha muito, né, na Claro, expressão de alguma doença, então um claro. chocolatinho é sempre bom, né? Claro. Ainda por cima, tem flavonoides, que nós vamos falar daqui a bocadinho. Portanto, os flavonoides são anti-inflamatórios bastante importantes aqui para a nossa patologia que hoje vamos trabalhar. Que séria, né, José, essa patologia. Eu quero aprender sobre o Parkinson com você hoje. Quero conhecer e dividir com você o meu conhecimento, mas mais aprender de você, assim. Eu tenho algum bloqueio por motivos pessoais, familiares, de entrar nesse assunto do Parkinson. Eu tenho que confessar para você. Uhum. E eu nunca quis estudar muito essa doença. E então hoje vai ser muito legal aprender de você assim. E está E preparada? tô preparada e eu acho que as pessoas vão gostar porque não é que a gente está falando para alguém que já tem a doença instalada, a gente está falando de algo que a cada dia se manifesta em mais e mais pessoas a partir dos 40 anos, né? Então a gente vai fazer uma troca aqui como auxiliar na prevenção, né, José? Sim, 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 exatamente, na prevenção. Desculpe que houve aqui um cortezinho de internet. Não tem. Ahm, é uma. Antes de mais, eu agradeço mais uma vez o amável convite da Manu para estar presente aqui mais uma vez nesta live, dando seguimento à série de doenças crónicas que iniciamos. José, E hoje, só um minutinho, porque você está congelado para mim. Alguém pode me escrever aqui nos comentários se vocês veem o José congelado ou sou eu que vejo? Por favor. eu estou bem. Eu estou bem e você também. Eu tô te vendo congelado. Se Ai, alguém não, puder, congelado se não alguém tem jeito. puder escrever aqui, por favor, se vocês estão vendo ele bem, porque se fosse só para mim, tudo bem. Hum, ninguém está escrevendo aqui, José. Eu vejo Ah, está você bem. normal, tá normal. Então é para mim, só daqui a pouco volta. Tá ótimo. Então, desculpa te interromper. Pode continuar. Obrigado, Thaís, minha querida amiga. Obrigado, Thaís. Ela é uma querida amiga. Está em direto de São Paulo. E está vendo bem. Obrigado.
Portanto, é uma série dando continuidade aqui à série de doenças crónicas. Vamos falar então sobre o Parkinson. E o que é o Parkinson? O Parkinson é uma doença neurológica degenerativa. Portanto, estamos a falar mais uma vez de uma doença que compromete a qualidade de vida, que compromete, enfim, o dia a dia da pessoa, os movimentos, estamos aqui a falar dos movimentos, quais os principais sintomas aqui do Parkinson? Bom, aquele subejamente conhecido, toda a gente conhece, o tremor. Esse toda a gente conhece, todas as pessoas têm mais ou menos uma ideia, que é o tremor. A seguir temos a instabilidade postural, portanto há uma certa dificuldade de manter a postura. A bradiquinésia, portanto a lentidão dos movimentos, e a rigidez são os quatro principais. Estamos a falar do quê? Estamos a falar de uma doença neurológica, degenerativa, e qual a principal implicação? Porque é que isto acontece? Acontece por causa dos níveis de dopamina no cérebro, que começam a ficar comprometidos. A dopamina, para darmos aqui uma explicação breve às pessoas, o que é a dopamina? Portanto, é um neurotransmissor responsável pela coordenação e movimentos do corpo. Portanto, é bastante importante a dopamina estável para a qualidade do cérebro, mas ela fica comprometida. Aliás, a medicação que os doentes parkinsonianos tomam é o levodopa, portanto, é a partir dessa substância para estabilizar o neurotransmissor no cérebro. Então, porquê é que isto acontece, Manu? Ouça, é um bocadinho esta... Nós temos estado aqui a falar nesta série de doenças crónicas e vamos sempre, claro, obviamente, basear-nos aqui na ciência. E é um pouco unânime o que os cientistas dizem relativamente a estas doenças que nós temos vindo a falar. É que não há uma certeza absoluta, Manu, não há uma certeza absoluta. Portanto, o que os cientistas apontam é causas genéticas, mas também não é todas as pessoas que têm Parkinson que têm esses determinados genes, e principalmente apontam as causas ambientais. E aqui eu acho que a Manu vai compreender perfeitamente, porque o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar do quê? Do lixo tóxico, dos metais pesados, não é, Manu? Que a Manu sabe perfeitamente o que é que os nossos pacientes se queixam e estão dispostos e nem se apercebem. Das Esta ondas tarde, eletromagnéticas, né? e também, esta tarde ao falar com a Manu disse uma frase muito, muito, muito importante. Quer dizer, Manu, eu acho essa frase o máximo. Que às vezes o que eu estava dizendo era que tem pessoas que já têm uma doença instalada, já têm uma carência de nutriente, mas elas têm uma falta de conexão com o próprio corpo para efetuar uma leitura. Então, eu posso dar um exemplo. Vou voltar para o meu corpo. Eu sempre tive a ferritina baixa. Eu ouvi de médicos que a ferritina são os depósitos de ferro, tá? Uhum. E que o ferro estava bom no sangue e a ferritina baixa, então eles diziam, não, tá bom no ferro. Só que esse é um dos maiores erros da classe médica, é fazer a leitura a partir do que eles leem dentro do teu sangue. Por quê? Porque teu corpo é inteligente, ele vai tirar o ferro de algum lugar. Então ele vai lá tirar o ferro do osso, ele vai lá tirar o ferro da medula óssea, ou seja, ele está tirando ferro de locais inadequados. Por quê? Porque depois eu vou ter um problema no osso, eu vou ter uma osteoponia, sei lá como diz, osteoporose. E Exatamente. quando eu chegar num nível onde meu osso não consegue mais resistir àquela retirada do cálcio do ferro inapropriado, né? Então, Claro. voltando ao exemplo, eu não soube ler, né, no meu corpo que eu estava com aquela fadiga, com aquele cansaço, com aquela falta de força física, especialmente para fazer algumas posições de yoga, por conta da minha anemia ferropênica. Ferropênica que fala, né, José? Exatamente, exatamente. É.
Ou seja, eu não soube fazer a leitura, porque eu não tinha parâmetro mais do que era ter um corpo cheio de ferro. E o ferro é responsável por transportar a hemoglobina e pela força muscular, praticamente, né? Não Claro. só ele, mas talvez ele seja o principal, se eu não tô equivocada. É toda uma sinfonia, mas ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo. Eu só sei que ele é muito importante, porque quando eu comecei a suplementar o ferro, eu vi a diferença no meu desempenho a nível físico, né? No nível de fazer exercício. Estou sendo bem específica, no nível muscular, de força muscular e desempenho de resistência, né? O que eu percebi foi muito rápido, foi menos de um mês de suplementação. E aí eu fiz o exame de sangue para confirmar essa leitura do meu corpo. E realmente a ferritina tinha subido de 6 para 25. Está a ver? Nunca na vida foi tão alta. Por quê? Porque eu sou vegetariana, não como carne vermelha desde que eu tenho 20 anos. São 25 anos sem carne vermelha. Entendeu, José? Então, assim, eu não soube ler no meu corpo que o que faltava era um nutriente. Eu achei que Claro, aquilo era normal, né? claro. Ser fraco daquele jeito, eu achava que só homem era forte. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem uma desconexão com o corpo, mas às vezes também a gente não tem parâmetro de comparação, né, É. José? A experiência, só a experiência vai ajudando Só a a experiência. delimitar. E cada Você vez falou, a gente vai se sentindo melhor e melhor e melhor e melhor. E por que não suplementar algo claro, que está carente, né? E hoje os solos estão tão carentes, a gente sempre bate nessa tecla, né? Da pobreza dos solos. Os solos estão sem minerais. Sem minerais a gente não, as vitaminas não são ativadas. não, não são, Passa, não passa. são, Tipo um tubo, exatamente, passa. Você não absorve. E aí o que acontece? Doença, claro, não claro, é? doente. As predisposições, os miasmas, aquilo que o nosso sistema imunitário não consegue mais segurar, porque nós não temos absolutamente cuidado nenhum com o processo nutricional, e aí facilmente essas informações despertam, não é? Você falou existe um diagnóstico funcional aqui para os doentes de Parkinson. Eu gosto bastante de pedir a análise do stress oxidativo e também do mineralograma, aquele exame ao cabelo que consegue ter a informação dos últimos 6 meses a um ano de como é que está Os como é que minerais. tem a qualidade dos minerais no nosso corpo. E aqui especialmente o quê, mano? Estamos a falar do manganês. É um mineral que poucas pessoas conhecem, de certeza, não são os mais falados, não é um ferro, não é um É. zinco, mas é importantíssimo porque ele colide nos receptores da dopamina. Então, se nós percebermos através dessa análise, já conseguimos fazer aqui uma orientação mais funcional. É claro que não invalida, obviamente, eu digo sempre isto em todas as lives que faço, inclusive na sua, que não invalida a procura de um médico e também de um profissional certificado Claro. que possa orientar. Você falou também na carne, a carne vermelha. A carne vermelha para os doentes parkinsonianos é complicada. O excesso de proteína faz com que o medicamento que eles precisam de tomar para a sua qualidade de vida, para se manterem minimamente, seja absorvido em grau, ou seja, a sua absorção é mais complicada. Portanto, as proteínas, aqui entrando aqui um bocadinho no regime alimentar, nomeadamente a carne vermelha, não é nada aconselhável. No entanto, não obstante, a pessoa se gostar, pode ingerir carne branca, se assim o quiser. A vermelha, a densidade é maior e então a absorção do remédio também fica mais comprometida. Uhum, uhum. Para falar da carne. E, José, você já teve algum paciente específico com Parkinson? Você já Sim, passou por sim. essa experiência? Sim, 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 sim. Sim, sim, Ótimo, sim. Já ótimo. estive. Você pode. Normalmente vem acompanhado com a família e eu até prefiro, não é? Porque muitas vezes são decisões familiares que necessitam de acompanhamento. Não, portanto, nós, a nível da naturopatia, não temos poder para retirar medicamento químico absolutamente nenhum. Fazemos uma complementariedade, não somos alternativos a médicos nenhuns,
somos complementares, trabalhamos para um serviço integrativo. E, Ótimo. portanto, eu apoio, você falou que os nossos solos estão muito pobres de minerais e um mineral aqui em Portugal, infelizmente, eu tenho estudos que comprovam isso, um mineral aqui dos mais desgastados nos solos portugueses é o selênio. Consequentemente, é um dos mais importantes a ser tomados aqui para um doente parkinsoniano. No A Brasil, suplementação. José, é o magnésio. Ah, é? Olha, que bom saber, não tinha essa informação. É. Em Portugal, os nossos solos não há, portanto, a agricultura intensiva, a ausência de pousio, como antigamente se praticava numa agricultura mais ancestral, mais tradicional, agora deixou de existir, portanto, os solos não têm reposição. E o que se perde mais, fizeram um estudo, e o que se perde mais é o selênio, que é importantíssimo aqui. Sim, Depois sim. precisamos também da fosfadilcolina, da fosfadilcerina para ativar o cérebro, para dar aquela ativação e Você ajudar pode os repetir, José, o nome desses últimos dois nutrientes? Sim, sim. Fosfadilcolina, fosfadilcerina. Tá. E onde a gente encontra esses dois nutrientes? Nós encontramos normalmente em suplementação. Eu vou repetir corretamente, Manu, vou dizer devagarinho. Fosfatidilcerina, fosfatidilcolina. Ok. Em forma de suplementação. Normalmente em suplementação, aconselho a toma uma vez por dia, aconselho a separada do medicamento químico, normalmente convém tomar separado do medicamento químico, nomeadamente até 1 hora ou até mais, se possível, mas pronto, eu isso gosto mais de Vamos analisar explicar. caso a caso. Vamos explicar por quê. Eu queria fazer um parênteses, porque às vezes a pessoa ouve isso, ela não entende, né, o motivo. Os componentes químicos, químico é tudo, tudo é químico, né? Os medicamentos, os suplementos, eles trabalham com um efeito, vamos dizer, a chave é a fechadura, não é, José? Então, alguns Exatamente. medicamentos, eles competem com alguns nutrientes em forma de suplemento. Então, é por isso que tem que espaçar o tempo, porque às vezes um suplemento de selênio, ou de zinco, ou de magnésio, ele pode competir com os receptores do medicamento da pessoa. Então, é por isso, né, José? Há outros que não se podem dar mesmo, não é? Há outros, Ah, quem toma os anticoagulantes é muito complicado. A fitoterapia colide muito portanto, há uns que não se pode dar mesmo, mas há outros que conseguimos ajudar também no sentido complementar. Portanto, é bastante importante. Repito, é o selênio, aqui a falar do selênio, a uhum. fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, bastante importante. Em fitoterapia, Manu, não sei se já ouviu falar, temos o chá de maracujá e uma planta das folhas de maracujá e uma planta que se chama Mucuna prurians. É uma planta que tem um componente, um constituinte muito semelhante ao levodopa, portanto, um medicamento químico que os doentes parkinsonianos tomam e já se encontra facilmente. É claro que nós profissionais sabemos disso, do que a grande maioria das pessoas, que com certeza não têm outros interesses, mas nós profissionais temos mais acesso a este tipo de informação. Mas sim, já se encontra em Portugal e já há venda nas lojas específicas. Seria um precursor da dopamina? Ou seja, o constituinte é o mesmo, portanto funciona como é que eu digo? Semelhante, é um semelhante, digamos que é, mas pela via da fitoterapia. Uhum, uhum. Pela via da fitoterapia. Ah, sim, exatamente, um precursor da dopamina, exatamente. Eu estava no meu cérebro com o medicamento levodopa. Sim, está correto, Manu. Está correto. É o princípio é o mesmo e, portanto, funciona. Agora, claro, funciona por uma via mais natural, daí estarmos aqui a falar da planta em si e É. não do medicamento químico. Como a Manu sabe, o manuseamento, a fabricação contém sempre outros aditivos. Claro, claro. A gente tem que sempre estar atento à origem dos suplementos, né? Eu falo isso para minhas amigas, para quem eu indico suplemento. Não adianta comprar qualquer suplemento. Tem muito suplemento cheio de metal pesado. Então, assim, vamos pensar: você já tem um problema neurodegenerativo instalado. E aí você vai na lojinha, quer economizar não sei quantos euros e compra um suplemento mais barato. E esse suplemento vem cheio de chumbo. Vou dar um É, exemplo, porque isso é é maravilhoso. comum.
né? É maravilhoso, claro, é Ou, péssimo. ou seja, você com aquele suplemento está atrapalhando e acelerando sua doença. Então, assim, não é porque é suplemento que é bom. Eu deixo bem claro, eu indico uma marca, eu sempre falo, não vamos falar de marcas aqui, né, José? Mas assim, cada um faça a sua pesquisa. Na internet tem Claro. muito blog sobre saúde, tem suplemento bom nos Estados Unidos, tem suplemento bom na Europa, mas não são todos, são pouquíssimos. São 6 marcas no mundo inteiro que eu confio. Eu, É. Manuela. E eu, José, também, pouco ou Você, mais, eu nem José. sei se chega a 6. É, realmente, Pois é. mas pronto, é importante ter essa informação. E sabe, Manu, às vezes os pacientes ficam tristes, porque o que é que acontece? Ah, mas então eu estou a tomar, lembro-me muito da vitamina D, então eu estou a tomar vitamina D, continuo, já viu, olha as minhas análises, estão péssimas, não melhorou nada. Pois Era claro, D2, porque era D2. e a sinfonia não foi correta, não é? Não é só uma vitamina D que se deve tomar. Portanto, toda a sinfonia não foi bem passada, não foi bem instruída, a pessoa não percebeu que isto tudo funciona como uma sinfonia. Portanto, é importante ter essa consciência. Outra coisa que temos que falar, antioxidantes. Poucas pessoas falam, eu adoro a coenzima Q10. A coenzima Q10 é um dos maiores antioxidantes que nós podemos aconselhar a um doente parkinsoniano. Também o piquenogenol, também poucas pessoas conhecem, para mim é o número 1 do mundo, é um pinheiro do sul de França e tem uma capacidade Oracle, portanto é um índice que mede a força do antioxidante e o piquenogenol é um dos maiores, portanto é fabuloso. O Piquenogenol, ele é patenteado, não é? Por uma empresa americana? É assim também, claro. Mas há outras que também o produzem. Mas sim, É exatamente. porque eu acho que é difícil encontrar ele por conta disso, né? Que é porque ele é patenteado, fica mais caro. Fica realmente mais caro. Mas pronto, a vantagem de procurar também um profissional é que nós também acabamos por ser convidados a fazer muitas parcerias com vários laboratórios, com várias indústrias na área da medicina natural e podemos oferecer ao paciente descontos que acabam por ser bastante apelativos. Portanto, isso é Sim. fantástico e eu prefiro que o paciente tenha essa consciência da importância de tomar, nem que seja um bom É suplemento, importante, né? do que realmente comprar qualquer coisa que depois a pessoa sabe que isso depois é uma bola de neve, não é, Manu? Depois a medicina natural não presta, alguma coisa falhou. Ótimo, ótimo. Chegamos no ponto. Eu ouço direto, ai, não, mas a tua pele é boa porque é genética. O pessoal acha que caiu do céu, entendeu? Não, seu cabelo é bom, é genética. É genética, José, eu só ouço isso, que é É, genética. Ninguém sabe a quantidade de suplemento que eu tomo, minha alimentação, sou super preocupada. Enfim, não cai do céu. Não cai é, do céu. Saúde não cai do céu. Infelizmente, hoje a gente tem que colocar mais energia, a gente tem que se informar, a gente tem que suplementar. Infelizmente, os solos estão pobres. Eu tenho uma alimentação completamente orgânica, 100%, como plant-based, ou seja, como muito, muito mais verdura e fruta do que queijo, por exemplo. Ou seja, eu deveria ter todos os nutrientes, né? Mas não. Eu tenho que suplementar. Principalmente aqueles 8, né? Eu uhum, escrevi aqui a B12 e a K2, a D3, os ômegas 3, que é o DHA e o EPA, o muito iodo, bem. o zinco, o selênio e o magnésio. Esses 8, realmente, a maioria das pessoas tem carência e deficiência e precisa achar uma fonte de suplementação. Eu ouço também direto pessoas falando: ah, eu não gosto de tomar remédio. Chama É, suplemento de remédio. exato. Suplemento é nutriente, é comidinha, é É uma prevenção. cápsula de comida, não tem nada É de prevenção. remédio. É prevenção. É, Prevenção. é- exatamente. E eu digo, eu acho que a coenzima Q10 é muito importante e o piquenogenol também é muito, muito, muito importante. A quercetina também é bastante importante aqui para um doente de Parkinson. Portanto, não sei se gosta de juntar alho, se gosta de juntar cebola na sua alimentação. A Ah, vitamina E, é bom juntar de vez em quando umas amêndoas, por exemplo, vitamina E. Também é bom fazer este tipo
ao longo do dia, este tipo de snacks, mas snacks naturais, que vai ajudar a que aquela memória celular de um doente de Parkinson possa ser mais facilmente corrigida. Porque pense comigo, Manu, imaginando que nós não sabíamos nada disto, nos juntávamos os dois numa pracinha, aí no meio da rua, e começávamos a falar sobre o corpo humano, a alimentação, os nutrientes. Portanto, se nós colaborarmos, se eu me encontrasse com a Manu e dissesse assim, Manu, se nós colaborarmos com o nosso sistema imunitário, comendo coisas boas da terra, da natureza, não acha que iríamos ter uma melhor saúde? Sim, uma conversa muito prosaica. E a Manu diria com certeza, sim, olha que giro, que é verdade, que bom, que legal, por que não? Olha, vou começar a fazer isso. Portanto, é um bocadinho assim. Vamos colaborar com o sistema imunitário, com uma correta nutrição, e muitas coisinhas que todos nós trazemos porque não tínhamos ilusões são silenciadas. Agora, não vamos colaborar com o sistema imunitário. Vamos ingerir aquela bebida que eu não vou dizer o nome. Vamos comer aquela comida hidrogenada, gordurosa das cadeias de fast food que existem por aí. O que é que nós vamos ter? Facilmente, diretamente, inflamação, degeneração. É e claro cada um chama de uma doença. Inflamação aqui tem um nome, 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 mas é inflamação, né? Começam a repartir o ser humano, claro, começam a repartir literalmente o ser humano. Exatamente. O doente de Parkinson, Manu, sofre muito com obstipação. Precisa de beber bastante água, porque você sabe que um intestino tóxico que não é e que não exerce a sua capacidade de evacuar, permanece as toxinas no corpo e aquele corpo já está tão inflamado que não funciona, não funciona. Portanto, é bom promover uma desintoxicação a nível do intestino, neste caso, ingerindo bastante água. Probióticos e pré-bióticos, sim? Também funciona. Um doente de Parkinson também sofre muito de enjoos e a nível aqui da minha área, da área da naturopatia, eu gosto muito de funcionar com o gengibre. As rodelas de gengibre funcionam também muito bem para diminuir os níveis de enjoo. Olha, eu queria só ler aqui o que uma pessoa escreveu, a Nutribiológica. Nutribiológica, é. A galera pensa que é só a natureza que vem até nós, mas esquece de ir atrás da natureza, ou pensa que é milagre. Olha que legal. Claro que sim. Claro. Demais, Nutribiológica. Adorei, adorei. Obrigado. Não é milagre, não é só genética. A gente tem que fazer a nossa parte, né? O mundo tá tão tóxico. Vamos acordar, vamos entender que não é uma cápsula ali que vai resolver seus problemas. Não vai. Cada cápsula ali que você toma, tô falando da Big Pharma, vai trazer um efeito colateral. Então, a melhor maneira é você prevenir que a doença, que a inflamação se instale. E como que você previne? Você previne brecando aquilo, né? Os McDonald's da vida. Né? Breca. Ai, Manu, até caiu aqui o meu visor. Peraí. Breca o obstáculo, né? Depois, você estimula o poder de cura da natureza. Então, uma coisa que eu faço muito e que eu sempre recomendo é fazer grounding. A gente tem infinitos campos de gramado, praias, onde você pode fazer essa troca de elétrons com o planeta, que promovem a homeostase. Então, antes de você entrar num remédio, você já pode fazer várias coisas, né? Para prevenção e para cura também. Pisa na grama, faz no mínimo 20 minutos, ajuda seu corpo, dá uma força para sua energia vital se recuperar. O corpo, ele tem uma sabedoria. Ele é muito mais sábio que aquela caixinha. Ele tem uma sabedoria, ele quer estar curado, ele quer estar saudável, ele quer... Ninguém nasceu para ser doente. Ninguém nasceu para ser doente, não é, José? Claro, assino completamente, Manu. Vamos empoderar as pessoas, Manu. As pessoas precisam de ser empoderadas. Precisam de ver que elas têm o poder interno. Precisam de ativar esse poder, de fazer essa ligação ao seu interior, para, através disso, conseguirem uma cura sustentável, enraizada, aproveitando o seu grounding.
porque não é Claro. só indicar que têm que comer assim assado, elas têm que buscar essa força interior, e essa força interior tem que estar ativa, porque ela consegue fazer milagres. Pôr uma pessoa degenerativa, como a Manu já partilhou numa outra live que passou, para uma pessoa completamente saudável. Você tomou contacto com o seu poder interior, portanto é isso que as pessoas precisam, de tomar contacto com o poder, com o poder O interior poder delas, interior. para poder. É o poder interior do corpo mesmo, né? Eu tinha um paciente, Manu, vou contar esta história, foi uma pessoa que me tocou bastante. Era um senhor já dos seus 80 e, se não estou em erro, 87, 88. É um senhor que gostava muito de escrever, Manu. Escrever, neste caso, poesia. Mas atendendo ao avançado estado de tremedeira, portanto, começou a piorar a sua escrita, o que, consequentemente, começou a deprimir. Obviamente que isto não é de um momento para o outro, tomara eu, mas com as corretas instruções e com a força de vontade daquele senhor, repito, 87, 88, portanto, estava na vida, ainda tinha plena capacidade de mudar. A idade não é um fator para que a pessoa não faça mais nada, pelo contrário, pode continuar sempre a fazer. Eu costumo dizer que até o último piscar do olho pode fazer, ainda tem muita oportunidade para mudar. Então, com a correta orientação, passado alguns meses, não me estou a recordar de quantos, o senhor devagarinho começou a poder escrever uma palavra, uma linha, foi trabalhando, porque ele também era uma pessoa muito, muito, muito dedicada. E então também é importante transmitir esta experiência à pessoa. E no final, o tratamento, portanto, a pessoa ainda levou algum tempo, não me recordo se foi ao fim de um ano, ou ao fim de um ano e meio, ainda me ofereceu um livrinho autografado. Portanto, eu acho que esta experiência é muito bonita, Muito no legal, sentido José. que as Muito legal. Ele pode, tomou aqueles antioxidantes que você falou no começo, né? sim, sim, bastante importante. Você sabe que também eu estou-me a lembrar da Pamela Queen. Pamela Queen é uma bailarina muito especializada ela também sofreu e foi doente de Parkinson, é muito especializada nos movimentos de recuperação que os doentes de Parkinson devem exercer. São específicos, não pode ser qualquer um. Então vocês podem pesquisar na net, coreógrafa, bailarina, Pamela Queen. É bastante importante porque são movimentos simples que se podem fazer até na cadeira. Isto Que também é legal. importante, o exercício físico. É claro que não é um exercício físico da meia maratona, não é isso que eu estou a dizer, mas pode começar devagarinho com breves movimentos na cadeira. E depois também a voz deve ser trabalhada. Normalmente existem pessoas que trabalham e que auxiliam os doentes de Parkinson. Portanto, há várias terapias, não só a suplementação e a alimentação, como temos estado a falar, mas também a coreografia, os movimentos, o trabalho da voz, até a acupuntura. Uhum. Uma prevenção, né? E uma Exatamente. aplicação de métodos holísticos em pessoas que já estão com a doença instalada, né? Exatamente. Exatamente. Perfeito. Na verdade, o terceiro passo que eu tinha escrito era esse: tonificar os sistemas enfraquecidos. E, no caso, corrigir a estrutura, né? Com exercícios terapêuticos, com massagem, com hidroterapia, né, José? Você já atua na estrutura mesmo, para dar um suporte, né, ao avanço da recuperação. Exatamente, bastante, bastante importante. Não se esqueça do que falámos no início, portanto, os sintomas, a instabilidade postural, a bradiquinese, a rigidez. Travou o José para mim. Alguém está ouvindo? Alguém pode me falar que vocês estão ouvindo o José? Eu não estou ouvindo. Ou foi a minha internet que travou? Aqui, eu estou aqui, a minha internet está boa, está no máximo. Você estava me ouvindo? Sim, sim, você disse que travou, mas estou aqui. Você está Estamos. travado para mim desde o começo, congelado, mas a tua voz travou agora. Mas você estava me ouvindo, então? Sim, 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 Tá, sim. então Não, vamos mas você, para mim, continuar. está ótima. Para mim está ótima. Continua linda e maravilhosa. Ah,
Obrigada, obrigada. Não, eu estava falando exatamente dessa, de corrigir as estruturas, né, com esses exercícios terapêuticos. Daí uma pessoa comentou, né, ela falou assim, normalmente são movimentos experimentais porque o Parkinson trava. Sim, ele trava, mas o Parkinson tem vários estágios, né? A gente está falando aqui para, de repente, um estágio inicial, então uma pessoa que ainda consegue, né, José, fazer um movimento, ou não, ou essa pessoa está inteiramente bloqueada, mas de repente ela consegue mexer a ponta dos dedos. Eu acho que não existe uma receita, um método para todos. Tem sempre, o que eu sempre falo, a bioindividualidade. Cada um está num ponto, cada um tem um corpo. Então, assim, isso que a gente está falando são para vários tipos e vários níveis do Parkinson. Claro, claro. Quanto mais cedo, melhor, não é, Manu? Quanto mais cedo atuar, melhor. Mas não quer dizer que num estado mais avançado também não possa começar, não é? Começar. Porque sabe que ao longo Sim, da sim, minha sim. carreira eu noto uma diferença. Ao início, quando eu comecei, as pessoas procuravam a medicina natural quando já estavam em estado muito avançado de doença. Avançar. Naquela máxima, olha, já não tenho mais nada que procurar, já não sei o que é que eu hei de fazer, vou tentar. Mas não com muita fé. E hoje em dia, felizmente, mudou. Portanto, já vem no sentido preventivo e não no sentido urgencial, não é? Portanto, as pessoas hoje em dia conseguem atacar mais depressa, portanto, corrigir mais depressa Sim, essa sim, situação. sim. Manu, vamos falar aqui de alguns alimentos Olha, importantes? Célia, a Nutri Biológica está perguntando se o jejum seria útil no caso do Parkinson. E na minha opinião, sim, o jejum ele é maravilhoso para muitos fatores de regeneração e limpeza desses E agentes anti-inflamatório. poluentes e agentes inflamatórios e dessa toxicidade que está no mundo moderno, né? Então eu acredito que o jejum ele é sempre bem-vindo. Essa é a minha visão. Eu me curei de um problema no cérebro, né? Eu passei por um erro médico, já contei em outra live, e a herpes, quando o meu sistema imune travou, a herpes tomou conta do meu sistema nervoso. Ou seja, eu curei todos os sintomas que eu tinha a nível do sistema nervoso do cérebro, enquanto esse vírus estava lá, com um jejum de 3 meses. Então, eu falo empoderada que sim, que o jejum é milagroso, ele vai remover os fatores inflamatórios, como o amido, por exemplo. Tem Claro. gente que come um monte de batata doce e não desinflama. Por quê? Porque tá comendo um monte de amido, né, José? E, Então, assim, a gente tem que remover os obstáculos. Quando eu falo McDonald's, eu tô brincando, porque eu espero que alguém que esteja aqui assistindo a gente já removeu esse McDonald's há muito tempo. Eu espero que sim, porque senão, uma hora a conta vai chegar. Mas quando eu estou dizendo remover os obstáculos, eu estava me referindo mais à batata doce, ao amido. Quando você tem um problema instalado, o quanto menos fatores inflamatórios você consumir a nível da tua alimentação, mais rápida vai ser a sua claro, regeneração celular. claro. Claro, foi aquele exemplo que eu disse à Manu, se a gente se encontrasse numa pracinha e que não soubéssemos nada disto, de natureza, de alimentação biológica, e nos puséssemos a conversar, portanto, claro que sim, chegaríamos a essa conclusão, olha, vamos começar a comer comida mais cuidada, mais orgânica, e quem sabe a nossa saúde não melhora. Claro que sim, você falou no amido, portanto também o glúten, a As lactose, lectinas, né? as lectinas, tudo isso. Aqui neste caso do Parkinson é a proteína. A proteína é complicada, como eu já falei há bocadinho. A proteína é complicada. E A de proteína manhã vegetal também ou só a carne vermelha? a carne vermelha é apontada como a que mais dificulta a absorção do medicamento. Depois é importante de manhã ter baixo índice de proteína, pode fazer um farelo de aveia, por exemplo, é fantástico. O mamão tem uma coisa muito importante que eu ainda não falei hoje, a papaya ou mamão, portanto tem a enzima digestiva. Você sabe, Papaina. Manu, você sabe, Manu, que dizem, eu não tenho a certeza do que estou a dizer, mas dizem que o Papa João Paulo II
uma das razões de ele ter demorado, portanto, ele ter ficado um pouco mais anos connosco, foi porque ele tomava a enzima digestiva, a papaína. A papaína é muito importante e, como sabemos, ele era um doente parkinsoniano, então ele sofria de Parkinson. Então a papaína conseguia reverter, portanto, acho que ele tomava todos os dias essa enzima digestiva. É Olha bastante que importante. interessante. O abacate, Manu, o abacate é supra-sumo, é de gordura boa. Neste caso, as pessoas não devem ter medo da gordura. Às vezes fala-se de gordura, começam a fugir. Não, há a gordura má e a gordura boa. Neste caso, o abacate, estamos a falar de uma boa gordura que vai lubrificar as nossas membranas, os nossos ligamentos, os nossos músculos. Portanto, é bastante importante. Os brócolos também, porque nós, mais uma vez, repito, temos que pôr o intestino do paciente com Parkinson a funcionar corretamente. Senão temos dois problemas, não é? Temos já o problema da doença e o problema da obstipação. Portanto, Mesmo porque, não, e o intestino é o segundo cérebro, que produz neurotransmissores. Ele produz mais serotonina, mas ele produz dopamina também, né, José? 50%. 80% serotonina, 50% dopamina. De dopamina. Ou seja, se você está com o intestino preso, as suas bactérias não estão produzindo e não estão te beneficiando desses neurotransmissores, né? Exatamente. E aqui também tudo fica prejudicado, E é importante. E a Manu sabe que os doentes, as pessoas com mais idade têm mais dificuldade de beber água e aqui precisam de ser estimulados, a ingerir pelo menos 2 litros de água por dia. Sim, é importante. Os cereais integrais, a levedura de cerveja. Portanto, são alguns elementos que também devem acompanhar o dia-a-dia de um doente de Parkinson. Portanto, os antioxidantes também que eu falei logo no início vão ajudar na eliminação daqueles metais pesados que, Manu, não tenhamos ilusão, todos nós estamos expostos um bocadinho, todos os dias, o ambiente. A Manu falou até logo no início das redes eletromagnéticas, creio, do Wi-Fi, não foi? Acho que no início falou um bocadinho disso. E, portanto, todos nós estamos expostos 5G. Todos nós estamos expostos a isso. O famoso 5G. Eu sei. Eu sei, complicado, não é? Complicado. Portanto, é importante, neste caso, desintoxicarmos bastante o organismo de um doente de Parkinson. Porque ele, com tudo isto, Manu, ele pode vir a recuperar a qualidade de vida. A demência, às vezes, aproxima-se também de um doente de Parkinson. Portanto, acaba por ser todo um quadro um pouco penoso. Então, é bom pôr logo a funcionar todo o organismo, a ajudar o sistema imunitário. Está aqui uma pergunta da Nutribiológica. Qual a ação dos probióticos na doença? Manu, eu acho que esta até você pode responder. Para responder um pouco, os probióticos, o que eles são? Eles são as bactérias vivas em forma de cápsula, né? Tem os pré-bióticos, que é a comidinha das bactérias, as bactérias benéficas. Claro, quem não entende nada, tá ouvindo, ela tá falando de bactéria. Não faz mal, a bactéria benéfica. A gente tem milhares de bactérias no nosso intestino. Elas são nossas amigas, tá? Então são essas. São os lactobacilos, eu não sei o nome delas, mas existem milhares. Tem várias. Uma das mais importantes, Inclusive, a obesidade, já foram estudar a síndrome metabólica, que é a obesidade que está atingindo aí todo mundo. E, inclusive, na obesidade, eles pegam o material da microbiota e analisam que essas pessoas têm bactérias específicas, por isso que são gordas. Então já existe até transplante de microbiota, que eu não vou explicar aqui como é feito. Vocês pesquisem, dão um Google como que é feito o transplante de microbiota, de tão importante que é para a saúde. Então, respondendo à Nutribiológica, com certeza, né? Se você tem um intestino saudável com as cepas de bactérias benéficas a seu favor, com certeza o seu intestino está funcionando, com certeza você está produzindo mais neurotransmissor e você está comunicando diretamente com o cérebro. Essa é a minha visão.
o eixo hipofisário. E é importante, a Andreia, eu acho que ela escreveu aqui, Andreia, a modulação intestinal é importantíssima, porque pense comigo, se o seu intestino estiver protegido, estiver impermeável, não deixando passar os metais pesados, as toxinas que temos estado aqui a falar, a sua imunidade, portanto, fica muito mais favorecida. Portanto, a modulação intestinal é, sim, bastante importante. Eu gosto, já falei nisto noutra live, eu gosto primeiro de fazer uma desintoxicação hepática. Isto sou eu, mais uma vez eu repito, sou eu aprendi assim. A vida me ensinou assim, também pela experiência. Eu promovo primeiro uma desintoxicação hepática e depois é que vou para a modulação intestinal. Eu não recorro. Você pode explicar o que é essa modulação intestinal para as pessoas que não entendem? Sim, 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 é o que estávamos a falar, promover aqui uma ingestão de probiótico. Manu, não tem de ser necessariamente, por exemplo, a As toma. enzimas digestivas, né? A papaína, né? Exatamente, mas estou-me a lembrar aqui, para um doente de Parkinson, aconselham o iogurte natural, porque ele já contém em si os probióticos importantes, porque nem todas as pessoas conseguimos logo que abandona a lactose. Então, não faz mal, olha, eu tento compreender o universo da pessoa e se a pessoa me permite, eu pelo menos, ok, olha, ela não vai tirar esta lactose, mas ao menos ela sim, por exemplo, exatamente, vai aproveitar e vai fazer ali uma modulação intestinal que é ótimo para começar. Promover boas bactérias. Mas eu, como eu estava a dizer, eu gosto de desintoxicar o fígado primeiro. Porquê? Se eu avanço logo para um probiótico, um prebiótico ou até um simbiótico, um suplemento que tem os dois, os prés e os prós, às vezes as pessoas começam a sofrer de alguma dilatação abdominal, flatulência. As bactérias boas estão ali num grande contra-ataque com as bactérias más, portanto, e então é bom primeiro fazer uma promoção da desintoxicação para depois fazer a modulação, Andreia, nutribiológica. Está bem, Andreia e todos? Porque a experiência tem-me dito que se avançar diretamente para um probiótico não é bom, porque as pessoas já recorrem a nós altamente inflamadas. E lembrando que as cepas, cada cepa se alimenta de um tipo Tem de cepa. nutriente, né? Então, Tem. assim, se você tem cepas saudáveis, elas não querem comer farinha branca, elas querem Exato. comer fibras, elas querem verdura, elas querem fruta, elas querem nutriente. Se você tem cepas menos saudáveis, cepas maléficas, tem cepa de bactéria que te atrapalha a tua vida. E elas liberam neurotoxinas, né? Elas não é que elas ficam lá só atrapalhando tua digestão, elas produzem coisas tóxicas que vão para tua corrente sanguínea. E às vezes você está deprimido, com dor de cabeça por conta de toxinas dessas bactérias que estão se alimentando lá da sua farinha branca, do seu queijo, né? Do seu glúten, do seu seitan, toda aquela maravilha lá que não faz bem, elas amam. E aí as cepas crescem. E as cepas das benéficas que comem a verdura vão desaparecendo. E aí vem a flatulência, a briga entre elas, né, José, que você acabou de falar. A Andreia está a perguntar das cepas importantes. Sim, tem. Tem algumas estudadas cientificamente, os acidófilos são bastante importantes e os raminosos, creio que estou a dizer corretamente. Estas são das mais importantes para doenças degenerativas, que é o que temos estado aqui a trabalhar nestas últimas lives. Há muitos comprovados sobre esta cepa. Portanto, Ótimo. são as principais que convém ler no rótulo. Tá. Começa por R. Se a Andrea não conseguiu compreender, começa por R. Eu depois posso escrever. Ou ela contacta-me. Eu não percebi, eu não entendi. Você pode repetir o nome das cepas, José? Eu creio que é raminosos. Não se estou corretamente, com certeza se estou a dizer o nome correto, mas começa por RH. Raminosos. Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Nossa, é interessante isso, né? Que daí você consegue reverter de repente a produção dos neurotransmissores. Os que mais estudos têm em relação às doenças degenerativas, os lactobacilos raminosos. Por exemplo, eu achei uma cápsula de 100 bilhões de probióticos, né? 100 bilhões, com certeza tem essa cepa, né? Olha que maravilha.
Manu, eles normalmente, esta cepa vem logo como sendo das primeiras. Ela é muito, muito importante. E esta indústria, porque também é uma indústria, a medicina natural também tem a sua indústria, também está muito atenta. Portanto, esta cepa, se ela não estiver, o consumidor mais consciente não compra. Olha, que legal, que legal. E a quantidade também. Obrigado, Andrei, obrigado. Eu estava aqui com uma falha de memória, mas é mesmo assim, aos ramenosos. Que legal, que legal. E as cepas, né? E a quantidade o número de bactérias também é muito importante, né? Porque às vezes a gente acha 1 bilhão. Eu achava que 1 bilhão era 1 bilhão. Você pensa que é muito? Não, nível em número de bactérias não é, né? Claro, a dimensão claro, é menor, portanto está correto, está perfeitamente correto. O nosso intestino, o que é que mora lá? São bactérias. Portanto, nós temos que povoar o nosso intestino com as boas bactérias. Ao fazermos isso, temos uma imunidade que nos vai ajudar a que todas as nossas fragilidades genéticas, ambientais, sejam silenciadas e até, enfim, possivelmente que uma pessoa passe uma vida sem sequer se aperceber que tem tendência a qualquer coisa destas. Nossa, que legal. E eu queria só fazer um comentário também sobre os antioxidantes, que na hora eu perdi. Os antioxidantes eles revertem a- as funções celulares, né, José? Eles atuam como no efeito de estresse oxidativo. Então, assim, é muito importante, se você não tem doença, você usa algum antioxidante. Pode ser a cúrcuma, pode ser o gengibre, pode ser... Acha o resveratrol, acha um que você se identifica e vai alternando, porque ele vai melhorar a sua função celular. E com a idade, as células vão ficando mais preguiçosas se a gente não dá uma força extra, não é mesmo? Lá. Eu usaria esses três que a Manu falou para um doente de Parkinson. A cúrcuma é fundamental. O resveratrol é fundamental, muito importante. Portanto, também usaria. E pode alternar. Se você não tem dinheiro para comprar aquele mais caro do Pinheiro, compra cúrcuma. Então, depois, né, vai alternando Usa também. na alimentação, procura, informe-se na internet e veja onde pode encontrar na alimentação. Corrija dessa maneira. Há sempre... As possibilidades são ilimitadas. Portanto, nós não estamos aqui a defender que a pessoa deve tomar 20 suplementos diários. Não. A pessoa deve querer curar-se. A pessoa deve querer ser a sua melhor amiga, empoderar-se. Isso é o primeiro fator. E depois o resto vamos ajustando com a capacidade da pessoa, não só financeira, mas também de energética para fazer mudanças. Sim, e eu estava vendo que existem alimentos funcionais, né? Eles têm dupla função. Então, assim, pesquisa o que tem no alimento. Você está comendo a melhor fonte de proteína para o seu corpo? O que você precisa de nutriente diariamente, além dos nutrientes essenciais, né? A gente está falando além daquelas 72 minerais, além das 16 vitaminas, dos ômegas. A gente está falando além, né? A gente está falando de alimentos que promovem a homeostase, que promovem a cura. Então, vai atrás, dá um Google também. Eu acho que a gente foi ensinado, né? Esse sistema médico, ele parece que injetam quando a gente nasce, que a gente precisa de alguém para vir curar. Não, tá dentro da gente, a gente se autocura. Tá na nossa mente acreditar. Se a gente acredita que a gente se autocura, a gente se autocura. O poder da mente é muito grande. A gente não precisa de alguém, né? Claro, em estágios mais avançados, se você não se auto-observou, se você passou uma vida comendo McDonald's, vai ter uma hora que vai pifar, claro, não estou falando isso. Aí você vai precisar de alguém te ajudando até para te colocar na cadeira de rodas, né? Mas o que a gente está falando aqui é de uma vida saudável e é uma prevenção, é algo que começa numa idade, né, com a pessoa com uma idade menos avançada. Né? Eu não quero falar que 45 é avançado, porque eu tenho 45, eu não acho. Mas assim, com 45 você já tem que estar esperto. Você tem que estar esperto. Você não tem mais 20, né? Você não pode ficar comendo um monte de porcaria e achar que a conta não vai chegar. Vai chegar. Se não chegou agora, vai chegar. Então, para que esperar ela chegar? Por que não se nutrir, né? E se beneficiar dos efeitos de tantos antioxidantes, tantos nutrientes antes do problema vir, do problema se instalar? Essa é a minha missão de vida, é na prevenção. Exatamente. Das pessoas na prevenção.
É a minha também, é a minha também. Veja, a substância mais importante aqui para este doente é a dopamina. Ela é produzida na chamada substância negra do cérebro. Nós estamos Uhum. a falar do cérebro. Vejam a Certo. importância do cérebro. Então, porque, claro que é importante nutrirmos o cérebro, nutrimos o nosso corpo com estes alimentos que temos estado aqui quase há uma hora a falar, com estes suplementos, porque ao darmos maior qualidade de vida ao nosso cérebro, naturalmente o que é que isto vai influenciar? Nossa qualidade psicológica e emocional será outra. Tudo, Portanto, né? vale a pena. Influencia tudo. Vale a pena. Vale a pena. É, o cérebro se pifar, é game over. Eu sempre falo isso, pifou o cérebro. Uma coisa é torcer o dedinho do pé. Outra coisa é o cérebro. O cérebro é game over. Tem que cuidar Exatamente. dele como o seu maior bem. É o que você tem de mais precioso. Exatamente, exatamente. Eu aqui funciona bem se a família coordenar com o seu familiar que está doente. Funciona bem pela minha prática clínica, quando o paciente é trazido por membros familiares e existe esse apoio familiar, do que ser só a pessoa sozinha, hum, funciona muito, muito melhor. A família deve apoiar na recuperação do paciente e entender também um pouco esta energia que temos estado aqui a falar, da importância da medicina natural, da prevenção. Eu não queria deixar de não dizer isto. Eu acho que aqui acaba por ser uma cura familiar, Manu. Que lindo, lindo. Sim, porque essa pessoa ela precisa realmente da compreensão e de Exatamente, compaixão, né? exatamente, Porque às exatamente. vezes os familiares não aceitam também, né? Não querem, não aceitam. É muito difícil para o familiar ver, né? Alguma pessoa perdendo as A decadência, capacidades. exatamente, a decadência é. Mas quando se aceita de início, portanto, e também não interessa a altura, desde que se aceite, consegue-se fazer muita coisa. Eu não gosto por etapas, não, há sempre tempo, desde que haja vontade, há sempre tempo. Há sempre tempo para regenerar, né? Exatamente, exatamente. Naquela ordem que a gente falou. Primeiro, desintoxica, breca, desintoxica, põe nutriente, né, José? Você sempre pode melhorar algo. Tem Eu não sempre uma ordem. acredito que algo não existe cura. Não, eu acredito que sempre a gente pode melhorar. Sempre, sempre, em todos os níveis. Eu assino, por baixo. Nossa, que linda essa live, José. Muito obrigada. A gente Muito vai sentir obrigado, tua Manu. falta, tua saudade aqui nas lives de sexta-feira. Quando você quiser voltar, você é super bem-vindo, Claro que sim, tá? agradeço. Claro que sim, claro que sim. Muito obrigado, Super Manu. É um gosto bem-vindo. também. Foi muito legal essa conversa com você hoje. Eu adorei, adorei. Espero que vocês Obrigado. tenham gostado também, quem tá aí assistindo a gente. A Se tiverem Andrea foi alguma super pergunta, ativa. a Andrea, ela é muito saudável. Eu conheço ela. Ela faz o Instagram dela, pessoal, da Nutri Biobiológica, é maravilhoso. Ela faz vários sucos com até broto. Ela põe brotos no suco. É Importantíssimo. maravilhoso o Instagram O dela. broto é importantíssimo. Dizem que o broto contém todos os nutrientes vivos num pedacinho de informação. Portanto, o broto é importantíssimo. Importantíssimo. E ela dá essas receitas. Então, assim, é uma pessoa também que está ajudando aí, está nessa onda da promoção da saúde e dizendo Claro, aqui mais uma vez que saúde sempre pode melhorar. Saúde não significa ausência de doença, gente. Saúde não é ausência de doença. Saúde é bem-estar. E você está manifestando em todas as áreas o seu melhor potencial. E a gente sempre pode melhorar. A gente está aqui para evoluir como ser claro, humano. claro que sim. Muito obrigado, Manu. Muito Namastê. obrigada. Beijão, muito obrigada, José. Adorei. Obrigado, Manu. Tchau. Tchau.